Gente, bom dia a todos, são 8h30 e conforme a gente já havia acordado, a gente está trazendo essas 3 lives de terça, quarta e quinta, um cenário bem prático, bem objetivo, para que o empreendedor consiga voltar para dentro da sua área de trabalho e conseguir executar, né? A gente tem aqui como objetivo trazer o máximo de conhecimento prático que consiga apoiar o empreendedor nesse momento, né? Tirar o empreendedor desse pânico, né? Já passou. E aí é entender que está no novo normal. Então, como que a gente vai trazer essa organização? Então, sou Daniel Lassi, sou CEO e fundador do Grupo Lassis. Temos uma frente que é uma empresa de Lassis, de consultoria, que é a Lassis Consultoria, que é voltada para toda a gestão. E temos uma empresa de tecnologia Bank, que é a Lassis Soluções, que visa trazer soluções para o empreendedor, ok? Quero passar e apresentar, a gente vai fazer uma apresentação rápida e a gente vai voltar um pouquinho, né? Fernando, contigo. Está sem áudio. Bom dia, pessoal. Meu nome é Fernando Drummond. Eu sou VP e CEO do Marcelo Tossi Advogados. Sou responsável pelas operações tanto da consultoria quanto do escritório, do contencioso do escritório. Nós temos 7 unidades no Brasil inteiro. Aceitamos esse convite dessa parceria com o Lassi, né, com o Grupo Lassi, para poder falar um pouco aí para o mercado em geral, não só para os nossos clientes, da nossa experiência, né, que tem sido única nesse último mês, né, de pandemia, de uma forma mais grave no Brasil, onde o cenário das relações jurídicas estão sendo alteradas de forma radical, né? E então é um cenário de muita instabilidade, de muita dúvida, né, que o empresariado tem que estar preparado, né, não só para enfrentar a crise, mas para aproveitar principalmente as oportunidades que ela vai gerar, né? Quem tiver com caixa forte, bem preparado, né, bem estruturado, do ponto de vista não só trabalhista, né, tributário e de contratos, vai poder aí embarcar num corredor de oportunidade muito grande aí nos próximos anos, porque a crise está trazendo cenários extremamente interessantes do ponto de vista de alteração de relações jurídicas. Vou passar a palavra para o Bruno Carvalho. Ele é o nosso sócio gestor da área de contratos, né, cuida de todas as relações aí com os nossos clientes nesse setor. Bom dia, pessoal. Meu nome é Bruno Carvalho, como o Fernando falou, trabalho na consultoria contratual há quase 16 anos, boa parte deles no escritório Marcelo Tossi. Sou sócio nacional e estou aqui para debater os temas e passar a parte prática de como fazer, né, e a necessária repactuação contratual agora, utilizando os princípios e os instrumentos aí que a lei nos dá. O Daniel, você está sem som. Mauro, você? Muito bom. Bom dia, gente. Me chamo Mauro Nomura. Eu sou varejista aí há 22 anos. A gente tem 30 operações, 30 lojas. A gente está presente em 3 estados, Santa Catarina, São Paulo e Rio de Janeiro. Nós temos as franquias da Arezzo, da Schutz e da Adidas. E aceitei esse convite pelo Dani feito. Acho que a gente tem a intenção aqui de hoje ser bem objetivo na prática de responder algumas dúvidas, que talvez muitas delas são as mesmas que as nossas ainda. E eu acho que o objetivo dessa live novamente, tentar abordar uma forma bem prática, menos conceitual, que eu acho que hoje tem uma série de lives aí sendo feitas, e eu acho que aqui é levantar alguns assuntos bem pontuais e um pouco até polêmicos, para a gente ver algumas opções aí de caminhos que a gente pode seguir. Portanto, obrigado pelo convite, Dani, espero que a gente consiga abordar de uma forma bem objetiva aí os pontos. Perfeito, muito obrigado. Só para a gente alinhar as premissas e deixar uma clareza do como a gente está trazendo, tá, essa dinâmica para vocês. O nosso objetivo é de 8h30 às 9h15, a interação fique à vontade pela live, tanto pelo YouTube como pelo próprio Zoom. E nós vamos deixar um e-mail para poder apoiar vocês em dúvidas que possam voltar para dentro dos seus escritórios e terem dúvidas sobre os conteúdos para a gente poder ajudar vocês.
Os slides vão ser disponibilizados, caso tenha interesse, apenas enviar o e-mail que a gente vai estar devolvendo para vocês todo esse conteúdo, ok? Nosso objetivo é gestão de fluxo de caixa, né? E o que a parte de gestão de contratos irá nos apoiar no cenário de fluxo de caixa. Porque está bem claro que o que mata um negócio é o fluxo de caixa. Então, assim, como vamos atacá-lo? Testando todas as medidas provisórias, o que temos, o que não temos, né? Falamos na terça-feira todo do âmbito trabalhista, o que nós temos dentro da esfera trabalhista, que pode nos apoiar. Falamos ontem toda a parte de gestão de tributos, trouxemos várias alternativas extremamente inteligentes que possam ser praticadas, né, por todos vocês, tá, dentro da operação. E o nosso objetivo principal é o quê? Represar o efeito da falta de receita. Então, na hora que a gente entra num cenário que na segunda semana de março não vamos ter faturamento, como que se comporta? Como é que eu vou comportar o meu negócio? Quais ações eu vou tomar? Que tempo eu vou esperar? Qual plano de ação eu vou fazer? Né? E aí a gente tem uma visibilidade aí, que nós já estamos aí entrando na segunda semana de abril, então estamos entrando para 30 dias. Então, assim, qual é esse comportamento? Como é que eu lido com a equipe? Como é que eu lido com o meu fluxo de caixa? Como é que eu lido com meus fornecedores? Né? E a gente vai trazer aqui a esfera agora de contratos para entender esse relacionamento com fornecedores. Seja eles ocupação, seja ele fornecedores diretos, indiretos, prestadores de serviço, porque a gente quer manter uma relação sólida. Essa crise vai acabar. A certeza que a gente tem é que vai acabar. Então, pensar no próximo, pensar na outra empresa, pensar no seu fornecedor, pensar em toda a cadeia é muito importante. E não ter comportamentos isolados, igual a gente tem visto, não vou fazer, toma uma decisão empírica, sem um planejamento. O preço pode ser muito mais caro do que um efeito de uma crise. Tomar uma decisão... Eu acho, Daniel, interessante esse ponto, porque acho que o nome do jogo agora, de fato, nas relações contratuais, é o bom senso. Né? O Bruno vai explicar bem aí na parte técnica, mas o bom senso tem que imperar entre as partes, porque, de fato, vários dispositivos legais que estão vigentes, né, e vigiam até ao começo dessa crise, a interpretação deles tem mudado muito. Então, assim, a relação entre os particulares vai ter que ser uma relação de extremo bom senso e parceria, né? Honestidade e transparência. Né? Porque, senão, você vai ter aí uma quebra de paradigma muito grande dentro do mercado, onde as coisas não vão voltar a andar. Né? Então, acho que a relação contratual vai ficar muito importante, né? Que essas premissas sejam mais respeitadas daqui em diante. Perfeito. E uma colocação do Bruno que eu achei muito importante ontem, sua, Fernando, é entender que estamos num cenário há 30 dias, praticamente. Então, não tem uma novidade. A gente tem que encarar esse problema de frente e entender agora que a evolução em gestão, a evolução em profissionalismo, que já devia estar implantado, tem um preço caro agora. E o preço caro pode ser a própria sobrevivência. Então, exatamente. O antes eu trouxer é encarar esse modelo, né? Como vamos trazer. Então, tem vários pontos que eu acho interessante que o Mauro vai trazer, que vai mostrar esse dia a dia, né? Como o dia a dia desse empreendedor. Eu trago aqui como meio ilustrativo, né? A questão da gente trazer um fluxo de caixa, que é a realidade, que deveria ser básico. E no dia a dia não é o que nós estamos visualizando. Então, a gente está em várias frentes de comitê de crise. Então, estamos acompanhando N comitês de crise, implantando, monitorando e acompanhando em várias operações em clientes. E a gente se depara em operações de 10, 20, 200 milhões ano, que não tem um cenário de fluxo de caixa de 2 anos. Qual que é o comportamento hoje, de uma ação que eu tomo hoje, vai refletir daqui a 12 meses? Então, esse negócio, nenhum empreendedor está num negócio para fechar daqui a 12 meses. Ele pode fazer uma fusão no meio do caminho, ele pode fazer uma venda no meio do caminho, ele pode fazer uma aquisição no meio do caminho. Qual a reflexão que ele está tomando nesse planejamento? Então, eu trouxe uma visão de um cenário de um cliente que era antes da crise. E se vocês visualizarem, num período aí de 11 meses, ele tinha uma geração negativa de caixa só, no mês pontual de abril. E ele acabava um ano super bem. Então, a vida dele estava super bem, né? Estava super tranquilo. Na hora que a gente vira para o cenário de crise, né, e entende-se que num cenário de crise, ok? O faturamento de março e abril foi extremamente comprometido. Esse cenário foi desenhado que as operações iniciariam a retomada em maio, né?
Então, assim, fomos extremamente aqui conservadores em entender que o cenário de maio não vai voltar na velocidade que foi planejada no início do ano corrente. Então, colocamos aqui uma estimativa dele vir com 50%, 60% do que estava estimado e fomos fazendo operações de crescimento gradativo nos próximos meses. Então, o primeiro cenário que eu me encontro poderia ser de pânico. Então, o que vou fazer? Não tenho caixa, não tenho reserva, não tenho liquidez, já tenho um empréstimo em andamento. Esse caso que a gente trouxe aqui já tinha um empréstimo em andamento de 58 mil mensais. Então, não é o desespero. A falta de informação gera pânico, porque eu não sei para onde vou. Então, se eu não sei para onde vou, qualquer caminho que eu pegar e me levar, serve. E não é esse o caminho. E na hora que estruturamos um plano, colocamos uma visão a longo prazo, que a gente está com o objetivo de trazer para vocês, o que acontece? A gente consegue trazer desse cenário crítico para o cenário que possa ser viável. Que vamos colocar aquela empresa de pé. Aquela empresa não vai morrer. Existem histórias de 10 anos, existem histórias de 20 anos, existem histórias de segunda, terceira gerações. Não é uma crise que vai apagar essa história. Mas teremos que ter profissionalismo, gestão, maturidade, e tranquilidade para tomar as decisões certas no momento certo. E muitas decisões dessas são duras, mas precisam ser tomadas. Então, aqui, na hora que vamos trazer os cenários de hoje, a gente destacou fornecedores, recursos de ocupação, trazer cenários de fornecedores diretos e indiretos. Quais são, o que o dia a dia vai nos trazer para a operação para viabilizar essa operação? Como que vamos deixar de pé, E aqui a gente traz o quê? Exemplos de planos de ações que são rotinas que têm que ser implementadas por esse empreendedor e tem que ser tomada rápido, desde que sejam bem analisadas e planejadas, Eu queria trazer agora, e um pouco do Bruno trazer, então, assim, o âmbito, bem objetivo que a gente quer trazer para vocês, o que é uma gestão de contratos comerciais, e vamos trazer exemplos práticos, da operação do Mauro Nomura, que está trazendo com muita transparência, e eu admiro muito o Mauro, porque ele tem muito a missão dele de ajudar o próximo. Então, ajudar esse outro empreendedor, não deixar ele tão solitário, porque o empreendedor é solitário. Quanto mais se unem os empreendedores, mais conhecimento se dissipa entre eles. Bruno? É isso mesmo, Daniel. Nesse slide aqui é o único slide que tem um pouco mais de informação textual e é o único slide onde eu vou ser um pouco mais legalista, só para a gente entender o contexto do direito contratual e da teoria contratual e obrigacional até o presente momento. Tá? Hoje, quando a gente vai falar de repactuação contratual, alguns elementos, alguns instrumentos são invocados, como o caso fortuito, força maior, a teoria da imprevisibilidade, todos previstos no Código Civil. Mas é importante lembrar que esses instrumentos eles foram construídos décadas, séculos atrás, quando geralmente esses eventos e essa imprevisibilidade ela atingia apenas uma das partes. Tá? A gente está num cenário onde o evento ele pode atingir ambas as partes de um contrato bilateral ou várias partes de um contrato multilateral. Então, é muito importante a gente entender que a própria aplicação da teoria contratual, da imprevisibilidade, do caso fortuito e força maior, ela vai ser diferente nesse caso aqui e a gente vai construir o precedente a partir de agora. Tá? E a gente vai construir esse precedente com base aí em princípios que eu vou passar na frente. Né, Fernando? Mesmo, eu acho, Bruno, que deixar bem claro aqui como que tem que ser essa negociação, enfim, dentro desse cenário, que hoje, passados aí desde o início da pandemia, que foi em dezembro, a própria questão da imprevisibilidade já não é tão forte, esse tipo de argumentação dentro do que a gente tem feito aqui nas renegociações nesses últimos 40, 35 dias aí, em que a pandemia realmente assolou o Brasil com mais força. Então, eu acho importante a gente passar alguns conceitos e, obviamente, a gente explicar as consequências também que isso pode gerar no futuro. Exatamente. O evento já aconteceu, ele está aí, ele está afetando todo mundo.
Estão me ouvindo? Ok. E existem premissas básicas para a gente iniciar a repactuação de contratos nesse momento de crise. O primeiro deles, eu não preciso explicar muito, é a boa-fé. A boa-fé contratual, ela tem que ser norteadora de toda a relação com o seu cliente, com o seu fornecedor, com o seu parceiro comercial. Tá? Para a gente invocar, então, os gatilhos para iniciarmos a repactuação contratual, tem que haver a inevitabilidade, né? Eu não posso resistir a este efeito que a crise está causando, né? O comércio está parado, as atividades comerciais estão reduzidas, né? Precisamos que a superveniência desse fato, né, que é a Covid-19, ela tenha acontecido, ou seja, não dá para eu alegar repactuação contratual com base no evento de caso fortuito e força maior ou na teoria da imprevisibilidade, se eu já estava em default com o meu cliente, com o meu fornecedor, desde antes da crise, porque vai ficar mais difícil você sustentar isso. A gente precisa comprovar também, as empresas vão precisar comprovar que existiu um nexo causal entre a Covid-19 e o seu negócio. Tá? Então, a simples alegação por si, está acontecendo uma pandemia, não posso cumprir esse contrato. Tudo bem, a pandemia eu não preciso comprovar que ela existe, mas qual foi o efeito? O que está te aplicando? O que está te impactando? E aí sim a gente começa a discutir. A gente tem também que a empresa que vai invocar isso, que vai iniciar essa conversa com as outras partes, ela tem que mostrar que adotou medidas mitigatórias, né? O que você está fazendo para poder mitigar os efeitos da crise? Não é simplesmente iniciar a repactuação contratual e dizer não vou pagar e pronto. Não, mas espera aí, quais são as ações que você tomou desde o início da crise? Como o Fernando muito bem falou, a crise já está aí, já tem um mês. Né? O que você fez de lá até aqui? Você vai começar a fazer agora? Né? Precisamos também ter ausência de culpa ou dolo. Nós temos que observar os fluxos contratuais. Tá? Todo contrato ele tem uma cláusula de força maior, seja bem escrita ou seja escrita de forma mais ampla, mas elas existem e se não existem, estão amparadas pela lei. E no final, a gente precisa que esse contrato tenha sido cumprido regularmente para que a empresa que vai invocar essa repactuação contratual, ela consiga provar que, bom, até então eu estava fazendo um cumprimento regular do contrato e eu fui impactado a partir de agora. Quer complementar, Fernando? Na verdade, até tem aqui no chat, aqui apareceu até uma pergunta até do Rafael Suretti, que é cliente aqui do escritório, enfim, é da Sonave, mexe com logística. Ele fez um comentário, Bruno, que talvez seja importante você explicar a diferenciação um pouco aí do que você tem visto em alegações de força maior. Ele trabalha com logística, ele está falando aqui, na verdade, que todos os contratos deles já existem, já possuem essa previsão de força maior, mas que é algo que nem eles, nem a contraparte, eles conseguem chegar sempre a um consenso em relação a como aplicar a força maior, dado aí um cenário que já se arrasta há quase 4 meses no mundo inteiro. A força maior, ela não vai ser aplicada no contrato. O que vai ser aplicado no contrato é o gatilho para que você inicie uma discussão, o gatilho para que ambas as partes sentem e repactuem os pontos desse contrato que estão impactando a operação. Eu vou falar um pouco disso no próximo slide e aí talvez ele vai ter um pouco mais de clareza sobre o que fazer a partir de agora. E eu acho que é legal também trazer, o Mauro, como é que foi o primeiro momento na hora que você entende na sua relação comercial, como é que foi o efeito do outro lado? Você que se antecipou, você que viu, você que se planejou. Como é que foi esse efeito? A relação com o outro? Como é que o outro te recebeu? Então, diante de todo esse cenário... Deixa eu só completar, Mauro. Eu queria que você falasse um pouco, eu acho que para o seu setor é muito importante, tem muita gente que eu estou vendo aqui que é do seu setor, você está sendo afetado em relação a portarias aí, normativas administrativas de governos em relação ao funcionamento das suas lojas, principalmente dentro de shopping center. Eu acho que você podia contar um pouquinho para a gente como é que tem sido essa relação aí de renegociação desses contratos também. Tá bom. Vamos lá. Diante desse cenário novo aí para todos, o que eu tentei fazer aqui internamente sempre, qualquer tipo de renegociações ou qualquer tipo de repactuação contratual, enfim,
é tentar ser muito baseado, assim, né? Para buscar uma linha coerente de conduta. Por que a gente se preocupou muito com isso? Porque muitas das vezes esses parceiros, sejam eles franqueadores, fornecedores ou até mesmo shopping center, eles vão continuar sendo nossos parceiros, né? Então, se agora a gente fazer pedidos infundados, pedidos oportunistas, eu acredito que vai chegar um determinado momento que vai arranhar a relação e vai ter um encontro de contas lá na frente. Então, os dois planos que a gente desenvolveu para os nossos franqueadores, por exemplo, em primeiro lugar, a gente mergulhou no diagnóstico, então a gente ficou em praticamente quase 10 dias fazendo esses impactos aí que o Dani fez aí de caixa. A gente só trabalhou com 2 cenários, eu acho que 2 já é complexo, 3 então seria mais complexo ainda para trabalhar. A gente optou por trabalhar com 2 e diante desses cenários a gente chegou de uma forma muito transparente com os fornecedores e falamos assim, olha, o impacto é esse, o tamanho do problema é esse. E em ambos os casos não teve uma bala de platina que resolvia, não era uma solução que atendia. Então teve que haver uma flexibilização de ambas as partes, seja elas que eu acho que não vai mudar muito, mas basicamente ela vai flutuar em termos de extensão de prazo de pagamento, cancelamento de pedidos e alguma outra repactuação de acordo específica de cada formato. Então não vai mudar muito disso aí. Agora, o que eu percebo é que se a gente chega lá de uma forma talvez ansiosa, isso que o Dani falou, né? Eu acho que nesse momento de crise, acho que o grande desafio nosso é manter a serenidade. E se a gente chega lá sem uma transparência, sem um estudo de impacto, a gente sai fazendo pedidos com essa ansiedade que acabam sendo inconsistentes. E pior do que isso, até incoerentes. E aí quem está escutando lá do outro lado está olhando assim, pô, esse cara aí está doente de sinusite pedindo remédio para dor de garganta. Pô, esse cara aí está perdido. Então, acho que fica aí um ponto de reflexão, de entender bem qual que é a necessidade exata. E falo para vocês que como a gente tem 3 estados, 3 franqueadores, a gente tem necessidades diferentes. Não foi a mesma solução para todos. Então, vou dar um exemplo simples. Tem redes nossas que estavam com muito impacto no caixa e a outra nem tanto no caixa. Então, aquela que não tem tanto impacto no caixa, a gente procurou pedidos para a franqueadora para proteger mais o EBITDA, porque o nosso EBITDA despencou. Então, como ela não tinha tanto impacto no caixa, a gente buscou soluções para preservar o nosso EBITDA. Por exemplo, esse mercado, hoje, diante da quantidade de cancelamentos de pedidos que vão ter, principalmente o mercado de moda, o mercado que eu atuo, mercado esportivo, os inventários das fábricas, dos fornecedores, dos varejistas estão tudo atolado, né? Numa possível retomada, com certeza vai vir liquidando muito markdown. Então, um exemplo se uma rede minha, eu não estou com problema de caixa grande, eu tenho que proteger EBITDA, como é que eu vou repactuar com esse meu fornecedor se eu sei que ele vai vir liquidando, ou via internet, ou via loja física, ele vai vir liquidando? Como que eu vou proteger um pouco minha margem para atender isso? Então, isso é um exemplo assim, estou com dor de garganta, então estou pedindo remédio para dor de garganta. Já na outra rede, que eu tinha um problema de disposição de caixa muito alto, eu tive que elaborar um plano de fluxo de pagamento com extensão de prazos para atender isso aí. Então, acho que fica aqui só o ponto de que, nesse momento de muita ansiedade, eu acho que é um momento de a gente eu acho que esse exemplo que o Dani botou aqui de fluxo de caixa é um trabalho que fica simples, bem sintético, e quem não tiver a sofisticação de fazer um fluxo de caixa, eu sempre costumo dizer, cara, faz no papel, faz uma conta de padeiro, a estimativa de entrada, a estimativa de saída, pelo menos você chegar perto de 80% do teu número e do teu desafio. Acho que fica aí um pouco dessas colocações. Tá bom. Só para responder algumas perguntas aqui, o Daniel Gomes, ele está perguntando sobre o material, tá? O material vai ser disponibilizado a todos que tiverem interesse, só enviar por e-mail, ok? Mauro, tem uma pergunta também aqui de Carlos. Quais os cenários, você falou dos 2 cenários, quais os cenários que você está acreditando, pensando que você hoje tem operações em 3 estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina? Então, dependem de operações de governos distintos, opiniões distintas, que está sendo tratada. Quais são os seus cenários? Eu vou ser bem objetivo, prático, usar o que a gente usou de exemplo, porque eu vejo que o que é hoje a coisa mais carente no mercado,
dos empreendedores é justamente dividir um pouco mais dessas informações. Beleza, todo mundo fala de cenário, mas quanto? Quando? Então, eu vou dividir um pouco como que foi construído o nosso cenário. A gente trabalhou com 2 cenários, um de retomada em 1º de maio e o outro em retomada 1º de junho. Nesses cenários, a gente utilizou o mesmo percentual de retomada. Então, por exemplo, Santa Catarina e São Paulo, a gente considera que no primeiro mês a gente vai ter 50%. Então, mesmo retomando ou maio ou junho, é 50% do previsto para esse mês. No Rio de Janeiro, diante das premissas que a gente levantou e dos impactos, a gente acha que vai ser uma região que vai sentir um pouco mais. Desde dos números pré-crise, pré-fechamento, foi a praça que sentiu mais em relação às outras, e também outros indicadores que, trocando um pouco mais de como é que está a situação de mercado, também eu acho que vai sentir um pouco mais. Então, a gente considerou menos 60, Rio de Janeiro. Então, como é que a gente fez? A gente fez primeiro mês menos 50, então Santa Catarina e São Paulo, menos 60 Rio. Segundo mês vai caindo 10%, vai melhorando 10%, então cai para menos 40 São Paulo e Santa Catarina, menos 50 Rio, e vai melhorando 10% a cada mês. Fecha o ano com menos 15% ainda nos últimos meses. Então, a partir daí, desse cenário, a gente consegue daí cascatear, desmembrar todos os planos de ações, seja desde a parte de suprimento, de produto, né, obviamente, desde a parte de produtividade de gente, time de pessoal, que eu acho que, se você está prevendo cair 50% no mês e ainda final do ano 15%, qual é o desafio de você manter o teu efetivo? Será que vai dar certo? Outra provocação que fica, será que aquela loja que mal é mal break-even, que dava um pouquinho de resultado, diante de todo esse cenário lento de retomada até o final do ano com menos 15, faz sentido ela estar aberta ou faz sentido ela fechar e, num futuro, talvez de uma oportunidade até melhor, com outra repactuação, reabrir, né? E também, obviamente, a parte toda do caixa, né? Que você consegue fazer esse orçamento e esse planejamento e você vê o nível de impacto no caixa. Uma certeza a gente tem, que não vai ser exatamente isso. Então, essa construção desse cenário, cara, é um organismo vivo. Você vai ter que ficar revisitando, cara, semanalmente, dia a dia. Vamos pensar assim numa retomada, que eu costumo dizer. No cenário, a gente projetou que em maio a gente vai cair 50%, por exemplo. Cara, retomou o primeiro dia, já olha, quanto que dá? Deu menos 50. Quer dizer que o segundo dia é menos 48, menos 47. A tendência do mês é melhorar um pouco. Vai lá e ajusta o cenário. Então, o fato é que você tem que ter um número para trabalhar e, diante desse número, você vai ajustando pequenas doses. Mas você tem que ir desenvolvendo um plano de ação racional, senão, de novo, a gente vai ficar com essa ansiedade perdido. Aí vai dar um tiro para lá, um tiro para cá, um tiro para lá, um tiro para cá e fica totalmente perdido. Então, agora eu acho que é o momento de acalmar, olhar um pouco para o planejamento, para depois seguir um caminho coerente. Correto, Mauro. Como vamos fazer isso? Explica. Correto. Olha, Daniel, o como fazer, né? Não existe aí uma fórmula mágica para todos os contratos, não existe uma fórmula mágica para cada caso. Existem, como eu falei, princípios norteadores que a gente vai ter que observar, as empresas vão ter que observar. A primeira delas, é óbvio, verificar o contrato. A quantidade de contratos que estão saindo das gavetas aí, a gente está vendo cada coisa que foi assinada lá atrás, sem uma consultoria jurídica, sem uma análise técnica de um corpo jurídico, de um advogado, de uma controladoria interna, a gente está vendo vários tipos de coisa. Então, o primeiro passo é verificar o contrato, mandar para o advogado para que ele veja qual é o procedimento a ser adotado. O segundo, como você muito bem falou, Mauro, é a avaliação interna, fazer a imersão no seu negócio, ficar 10 dias lá dentro com controladoria, com financeiro, com estoque, com o seu setor de suprimentos, com o seu marketing e PR, para ver como que as suas decisões vão impactar no mercado, especialmente para quem mexe com marcas famosas, né? Verificar o setor de qualidade, eu vou conseguir entregar, logística, como eu vou conseguir entregar. E só então, depois de você fazer essa reflexão interna, sim, comunicar a outra parte que temos que reunir para repactuar o contrato, tá? Então, assim, não adianta você querer simplesmente tô precisando não pagar, quero reduzir preço, vou comunicar. Não, você tem que comunicar até para saber o que você precisa reduzir, como e quando, tá? Então, a comunicação ela precisa ser uma comunicação formal
e seguir os termos do contrato, se é que existe um procedimento no contrato. Existem contratos mais bem elaborados que vai ter um procedimento e outros que não vão ter. Tá? E essa comunicação não precisa ser uma notificação extrajudicial, invocando lei, invocando o Código Civil. Não precisa, porque a gente está todo mundo nessa situação. Então, é mandar o e-mail, é marcar um Zoom, marcar um Teams, reunir e, a partir da reunião, passar para o processo de aditamento. E o que, como o Mauro também bem falou, o que pode ser repactuado num contrato, especialmente no setor de varejo, aí no setor que os clientes da LACE, a maioria dos clientes do Marcelo Tossi atuam. A gente pode revisar prazos, a gente pode revisar SLA, que são, né, os prazos de cumprimento. As condições técnicas, elas podem variar e, às vezes, a flexibilização de uma condição técnica pode trazer um refúgio no fluxo de caixa. Podemos revisar os compromissos mínimos. Eu tinha um compromisso mínimo de comprar X% de material do meu fornecedor ou da minha franqueadora, ou de entregar isso para o meu cliente e eu não vou conseguir. Então, a gente pode rever os compromissos mínimos para que você não seja multado. Né? Claro, obviamente, rever as condições de pagamento, flexibilizar, postergar, repactuar qualquer condição e forma que já estava pactuada, às vezes com pagamento antecipado, bom, não vai ser mais antecipado agora, então como que a gente vai fazer isso? Preços, né? A gente pode ter impacto no preço de compra, de venda de produtos, de serviços. E também as garantias, né? Como que eu vou garantir aquilo que eu me comprometi lá atrás, antes da crise. Tá? Bruno, posso te levantar duas bolas de uma forma bem Pode. objetiva, que eu acho que a galera que é a nossa necessidade. Ontem, um conhecido meu pediu para trocar uma ideia comigo sobre a possibilidade de fechar uma loja. E a gente ontem ficou 2 horas e pouco reunido sobre a análise econômica de cada loja nesse novo cenário, né? Porque agora o ano mudou. Nossa previsão para os próximos até dezembro é totalmente diferente. Coisas Sim. que eu coloquei como exemplo. Pô, aquela loja que estava ali no ponto de equilíbrio, que dava um resultado pequeno ou empatava, talvez não faça mais sentido. E aí chegou a bola da parte do jurídico. Será que... Porque quando a gente vai fechar uma loja, tem 3 grandes custos, tá, de rescisão. É a rescisão com o shopping, rescisão com o fornecedor, com o franqueador e rescisão de funcionário. Né? Correto. Normalmente tem custos pesados. A primeira Sim. pergunta é essa: como que daria nesse força maior aí, se a gente teria alguma condição de fechamento? E a outra pergunta é sobre os fornecedores, que normalmente a gente tem contrato com os franqueadores, principalmente, que quando a gente faz pedido, a gente tem que honrar o recebimento. Mas diante desse cenário, a gente não consegue mais. Que tipo de amparo jurídico a gente tem também para ter direito a esse cancelamento de pedidos? Então, esses são os 2 exemplos bem práticos aí que a gente tem. Exatamente. E quando eu estou falando de aditamento, né, e de alteração e repactuação do contrato, claro que a gente quer evitar ao máximo a rescisão. Mas até mesmo a rescisão em tempos de crise, né, e por conta da situação que estamos vivendo, ela pode ser uma rescisão, né, uma resolução do contrato diferenciada. Então, sentar e negociar com a outra parte as multas, os impactos financeiros, qualquer outra condição que vai trazer, que não seria pactuada no momento atual. Esse é o grande princípio, é você trazer razoabilidade. Então, se a gente está falando de uma rescisão, eu preciso repactuar também os termos que essa rescisão vai ocorrer, porque ela não pode ser a rescisão do momento onde estava tudo bem. Tá? Então, é sentar, e aí é caso a caso, como eu falei, é sentar com o shopping e negociar a multa rescisória. Até mesmo porque se você está rescindindo, se você está fechando a loja, está havendo um encerramento da atividade. E muitas das cláusulas de rescisão, uma das condições que evitam, né, a aplicação de multa é sim a ocorrência de caso fortuito e força maior. Estou fechando por um evento irresistível, então eu não posso ser penalizado. Então é óbvio que isso também tem que ser levado em pauta se chegar a esse ponto de onde o aditamento não vai ser possível e temos que partir para a rescisão. A maioria dos contratos já tem isso e se não tiver, temos que alegar
e temos que sentar, reunir e discutir. Ô, Bruno, mas vamos lá, sendo mais claro ainda, ficou confuso para mim. O shopping tem lá em contrato multa de rescisão 10 aluguéis. Obviamente, se eu sentar com ele, ele não vai querer abrir mão dessa multa, porque eu vou estar fechando uma operação. Para ele é ruim em todos os sentidos. Ele vai perder receita, vai perder uma operação. Só que a gente quer fechar. A gente tem alguma sustentação jurídica consistente para a gente conseguir uma isenção dessa rescisão ou não? Sim, existem opções, tanto na esfera extrajudicial quanto na esfera judicial. Tá? Se chegar num impasse absoluto, é óbvio que essa demanda vai precisar ser judicializada, mas como eu vou falar mais para frente, não é o momento de buscar evitar a todo custo a judicialização. Nas cláusulas de rescisão contratual, até mesmo de contratos de locação ou de looks de shopping, a gente tem cláusulas na rescisão, e é por isso que a gente tem que voltar ao primeiro ponto, que é verificar o seu contrato com a assessoria jurídica, onde a rescisão por encerramento do negócio, a rescisão por caso fortuito e força maior, ela dispensa do pagamento de multa, porque não é uma rescisão mais imotivada. Existe um motivo e um motivo justo para que essa rescisão está ocorrendo. É o último cenário, você decidiu fechar, não consigo abrir. Então, esse é o ponto, é verificar o contrato, é reunir, aditar. Chegou no impasse, não tem o que fazer, aí sim a gente tem que ir lá bater na porta do judiciário e provavelmente o Poder Judiciário vai julgar essa situação como ela está devidamente ocorrendo e não como se a gente estivesse em tempos de paz. Bruno, até para a gente, questão de tempo aqui, está tendo muita pergunta. Teve uma pergunta aqui da Fernanda, né? Recebemos da empresa a carta de um cliente alegando exatamente o artigo, né, de força maior para fins de prorrogação, mas de fato ele já devia cerca de 40% do valor em aberto antes da crise. Acho que é um pouco que você colocou, né? Quer comentar? Sim, é o que eu falei lá nos primeiros princípios gerais, né? Se esse contrato já vinha em default, né, já vinha sendo descumprido, a alegação de que a Covid me impactou, ela se torna uma alegação mais fraca e ela abre uma possibilidade de discutir isso no futuro. Tá? No próximo slide, eu vou falar um pouco dos do's and don'ts e aí a gente vai abordar um pouco mais dessas questões apontadas, tanto pelas perguntas que estão vindo aqui no chat, quanto pelos os apontamentos do Mauro. Perfeito. Tá? Fernando, quer complementar? Quer iniciar esse? E aí, aproveitando aqui, eu acho que vai trazer esse cenário, que é o Felipe Gendiroba. Priorizar diminuição de jornada, demissões ou ambos? Como é que eu acho que é, Mauro? Então, é uma dúvida frequente de todo mundo. Isso ajudou muito a troca que eu tive, principalmente aí com o nosso amigo Léo Sobral. A gente ficou aí semana a semana esperando e basicamente como que a gente fez, tá? A gente deu, o mês de março a gente deu férias para todo mundo ou antecipamos férias. Então, qual que é o impacto disso? O impacto é no caixa, você tem que indenizar férias, porém você está indenizando um direito que já era adquirido do funcionário. Você ia ter que pagar mais cedo ou mais tarde. Então, você está ou pagando ou antecipando. Então, quem não tinha direito, por exemplo, aos 15 dias, só 10, a gente pagou 10 e antecipou 5. E esses 5 dias que a gente antecipa, a gente pode descontar numa futura rescisão dele, caso ele saia nesse interim. Então, foi uma maneira para resolver o março, que foi parcial, e esperando alguma MP. Começando a MP de abril, o que a gente fez? A gente utilizou bastante os benefícios gerados pela MP. Então, a gente fez formas híbridas. A gente fez suspensão do trabalho, principalmente quem está no Simples. A gente não está no Simples, a gente não tem esse benefício, mas a gente, por não estar no Simples, a gente paga 30% do salário suspendendo o contrato de trabalho. Quem está no Simples, ganha 100% isento. Vão pagar 100% para o funcionário até R$ 1.800, né? Essa é a limitação. A gente fez redução de jornada para a nossa galera do back-office, então a gente fez redução de jornada de 70, de 50 e de 25, de acordo com a demanda que cada um tinha. E também a gente fez quem tinha férias a mais, tipo, a gente prorrogou mais 15 dias de férias para quem tinha direito. Então, acho que são soluções assim.
Agora vai depender muito da tua necessidade. Por exemplo, se você está com problema de caixa grave, você não pode fazer antecipação de férias, porque você vai sair do caixa agora. É uma forma boa para você preservar o teu EBITDA, né? De diminuir a tua despesa operacional e preservar o EBITDA. Então, vai caso a caso, negócio a negócio, mas basicamente não vai fugir muito dessa engenharia. Perfeito, obrigado. Bruno, contigo. Vamos lá, então, Daniel. A gente está falando aqui, então, dos do's and don'ts, das boas práticas que nós temos que adotar nesse momento de repactuação contratual, de crise. Muito pelo que o Mauro falou, que você falou, não é o momento de desespero. É o momento de entendermos que são medidas que vão precisar ser tomadas por todas as empresas, por todas as partes, mas que essas medidas são temporárias e elas visam a conservação do negócio. Então, ao tempo todo, o princípio norteador da repactuação contratual é manter o negócio, é manter a atividade econômica, ainda que ela sofra uma baixa agora, como o Mauro falou, e como você muito bem desenhou naqueles fluxos de caixa, nós temos que tomar as medidas objetivando o futuro e um futuro não tão longe. Tá? O bom senso e a equidade são outros dois princípios basilares aí. Não adianta, como falaram no chat, você, eu quero uma rescisão, uma diminuição de 40% de um contrato que já estava sendo descumprido. Espera aí, isso é bom senso? Existe equidade? Né? Está faltando aí um equilíbrio entre as partes. Porque, como eu falei lá no início, a imprevisibilidade ela está ocorrendo não só para uma parte, né? Antes era muito regional, quando acontecia um evento de caso fortuito e força maior, ou um evento que trazia onerosidade excessiva. Geralmente ele era para uma parte, geralmente ele era para uma empresa afetada numa determinada região que não afetava a outra, né? Ou num determinado país, em momento de guerra lá atrás, quando a gente está falando aí do pós-revolução industrial. Então, no momento a gente está falando de onerosidade excessiva para ambas as partes. Tá? Então, a gente precisa evitar isso. Evitar não é só para um lado, não é um lado que tem que ganhar. Os dois têm que ganhar e os dois vão ter que perder e vão ter que ceder aqui e ali. E as medidas que vão ser tomadas, elas precisam ser sustentáveis. Para quê? Para que a gente tenha o reequilíbrio das obrigações. Eu não posso virar para o meu cliente e pedir para que virar para o meu fornecedor e pedir que ele reduza o pagamento em 90% e exigir que ele vai cumprir o contrato na mesma qualidade, no mesmo prazo que estava sendo cumprido antes. Tem que haver equilíbrio, tá? Não é razoável você impor. Fernando, quer complementar alguma coisa? Não, perfeito. E se a gente for falar de don'ts, né, as práticas que devem ser evitadas por todas as partes, e são práticas que eu estou trazendo aqui, que estão acontecendo nas últimas 3 semanas, que a gente está vendo de todos os lados acontecerem. Um primeiro, vou impor uma moratória geral, não vou pagar nenhum fornecedor mais e pronto. Não é assim que funciona. Como eu falei lá no início, como o Daniel bem falou e o Mauro também, cada caso vai ter que ser avaliado, cada contrato vai ter que sair da gaveta, vai ter que sair da pastinha lá do servidor e vai ter que ser analisado, né? O que vai ser mudado nesse contrato. A moratória geral, você pode até instituir, mas ela não vai se sustentar e você vai quebrar o seu negócio. Da mesma forma, imposições, medidas impositórias, é simplesmente chegar para outra parte e falar, a partir de agora é isso e pronto, se quiser continuar sendo meu fornecedor, é isso que você vai ter que aceitar. Não é assim que funciona. Temos que sentar e temos que repactuar cada obrigação, como eu falei lá. Existem várias obrigações que podem ser repactuadas, não só pagamento, que podem trazer um alívio para fluxo de caixa, né? Da mesma forma, determinações unilaterais, só uma parte tem voz, não, ambas as partes aqui precisam ter voz, porque ambas as partes foram afetadas, né? E o descumprimento injustificado, simplesmente, a Covid está aí, não vou cumprir mais nenhum contrato a partir de agora. Isso também não vai se sustentar, isso vai prejudicar o seu negócio e você vai ser penalizado lá na frente, seja pelo contrato ou seja por uma decisão judicial. E a rescisão imotivada pura e simples, voltando aí na pergunta do Mauro, ela não pode ocorrer numa situação dessa. Se há o impacto, se há a superveniência, né, da Covid e os impactos nas operações, eu tenho motivação
para poder rescindir. Eu não posso simplesmente, eu já queria rescindir esse contrato sem multa e vou rescindir porque eu vou alegar Covid. Não, vai precisar ter aquele nexo causal. E a todo tempo. O objetivo aqui é sempre evitar a judicialização. Você procurar o judiciário nesse momento agora vai ser muito doloroso para as empresas. São decisões que não vão vir tão cedo. O judiciário vai estar sobrecarregado e, por isso, é muito importante a gente seguir os do's e evitar os don'ts. Perfeito. Está tendo muita pergunta, gente, só para alinhar, muita pergunta do âmbito tributário, tá? E muitas perguntas do âmbito trabalhista. Nós fizemos uma live na terça-feira, onde fala sobre toda a parte trabalhista. E ontem, sobre toda a parte tributária. Então, fiquem à vontade, se precisarem dos materiais, como as lives gravadas, vão estar disponíveis para todos vocês, tá? Para a gente vai estar no YouTube. Os contratos. E essa aqui também vai estar disponível aí nas plataformas da LACE e do Marcelo Tocha nos próximos dias também. Isso, perfeito. Veio aqui uma consideração sobre contratos, né? Da Fernanda, né? Que é a opção de contrato de capitalização do BNDES, né? A 3,75 anos, carência de 6 meses, engano de 36 vezes, né? Seria uma boa alternativa? Eu vi aqui que o Mauro já respondeu, né? Excelente alternativa, né? Para poder trazer. E outro ponto aqui que está sendo trago aqui... Ô Dani, aproveitando esse gancho, eu achava que valeria a pena aquilo que a gente conversou no briefing aí, um pouco assim, eu vejo muita gente questionando qual linha de crédito tomar, qual que vale mais a pena, qual que é o juro desse, qual que é o prazo. E eu acho que, assim, de novo, é importante se voltar para dentro, entender qual a tua necessidade e um ponto de incerteza. Eu vou dar um exemplo só para a galera talvez ter um entendimento. A Bembev pré-crise Brasil no mundo, que já tinha acontecido na China em fevereiro, ela tomou 8 bilhões de dólares sem destino para o recurso. Aí o CFO dela deu entrevista e falou que preferiu como garantia trazer esse caixa para dentro para caso for necessário utilizar. Caso não for, está pagando juro durante o período. Então é só um ponto que pode ser que vale a pena, às vezes, olhar um pouco menos para o custo do dinheiro e mais pela necessidade do momento. Traz para dentro e depois dá uma olhada. Eu acho que agora tem algumas vantagens. Só de não ser tributado o IOF já é muito grande o impacto. Eu acho que, de novo, vale a pena você olhar para dentro da tua necessidade e, se for necessário, traz para dentro e vai gerar uma garantia e até mais uma possibilidade futura. Perfeito. Bruno e Fernando, a Luciana, quanto aos aluguéis comerciais, né, qual a orientação para tentar solucionar este problema? A empresa está sem fluxo de caixa por menos de um ano e impossibilita de pagar aluguel com portas fechadas. Daniel, a solução, como eu falei, é caso a caso, mas a gente tem as premissas gerais que elas vão ajudar as partes nessa negociação, né? A gente tem que ter plano de ação em diversos cenários, como o Mauro também muito bem pontuou, né? Não adianta eu simplesmente chegar para o meu locador, chegar para o meu fornecedor, para o meu cliente, para o meu parceiro e falar: vamos reduzir. Tá, mas qual que é o seu plano de ação? Quais são os cenários que você viabiliza ou que você antecipa, né? Sempre o foco na manutenção do negócio. Sim, podemos chegar, as empresas podem chegar para os seus locadores e negociar uma redução temporária, negociar uma carência e com um plano de recuperação, com um plano de retomada. Até porque o locador, ele depende daquela receita também, e ele quer, a médio prazo, né, passada a crise, ele quer contar com essa receita também. Então não adianta ele simplesmente falar: olha, não aceito, vou te despejar, né? A gente vai ter medidas protetivas contra isso, mas não aceito e pronto, esse locatário vai precisar rescindir um contrato e muito dificilmente ele vai conseguir alugar esse ponto comercial no momento de crise agora. Então, o próprio locador, ele também vai ter que parar e pensar, né? E não impor, sempre sentar e negociar. Por quê? Porque a gente vai ter, essa crise é temporária. Então, a gente tem formas de inserir disposições transitórias ou suspensivas nos contratos.
né, que são justamente para equilibrar as obrigações em tempos de crise. Então, a disposição transitória ela vai dar um tempo para que ela ocorra, para que uma carência, por exemplo, ocorra, seja uma carência total, seja uma carência parcial. E a condição suspensiva ela vai estabelecer um marco de quando, ocorrendo tal evento, que, por exemplo, a volta do comércio, a volta das vendas, aí sim eu passo a te pagar o aluguel, ou eu passo a cumprir a obrigação de pagamento mínimo que estava suspensa até então, né? A gente precisa que tenha o cumprimento factível das obrigações que são mútuas, né? Existem obrigações de todos os lados. Então, a gente precisa equalizar não só preço, equalizar as entregas, equalizar os compromissos, equalizar as obrigações. Por quê? Porque as condições normais vão voltar. Então, esse contrato ele vai precisar sofrer um ajuste temporário. E aí, como o trabalho de sentar e negociar, tirar o contrato da gaveta e ir para a mesa de negociação, ir para o Skype, ir para o Zoom e utilizando as boas práticas que a gente passou aqui. Porque não vai cair uma solução mágica do governo, não vai cair uma solução mágica do céu quando a gente está falando de contratos comerciais que existem uma multiplicidade, uma pluralidade de obrigações de pactos, né? Então, diferente do trabalhista e do tributário, onde MPs e decisões vão regulando, no contrato você vai realmente precisar sentar e renegociar. Ô, Dani, posso participar em relação a isso um pouquinho? Bem rápido. Ô Felipe Gengiroba, meu amigo, inclusive, esse momento agora é um momento de negociação. Como o Bruno falou, é o momento de sentar e negociar. A gente tem que ter a consciência, eu acabei de dizer aqui um pouco do nosso cenário, como é que foi construído, foi de impacto de menos 50% no primeiro mês, menos 40%, menos 30%, menos 15% até o final do ano. Se a gente chega para o nosso locador e fala assim, olha aqui, ó, esse aqui é o meu cenário, ele tem que participar de alguma maneira numa redução temporária nisso. Caso ele não tenha essa abertura, bicho, se o cara ficar com o imóvel vago hoje, a chance dele não locar nos próximos meses ela é gigantesca. E vamos fazer uma conta bem básica. O aluguel é alugado, sei lá, R$20 mil por mês. No ano dá 240. 3 meses que ele deixa de alugar são R$60 mil de perda de receita. Se ele baixar de 20 para 15, ele pode te dar 12 meses de redução, pelos mesmos 3 meses que ele perdeu do aluguel vago. Então, são contas muito básicas como essa que o locador tem que fazer e numa mesa de negociação tem que ter a habilidade ali do locatário de tentar passar isso. E vou um pouco além. Hoje, a ação de despejo, que eu acho que o Bruno podia falar um pouco, mudou. O que era muito rápido de despejar um locatário, agora eu vi aí através de lives, que não vai ser mais tão simples despejar um locatário neste momento. Então, dá mais força ainda de negociação para o locatário. Na verdade, Mauro, o que a gente tem visto aí já são principalmente algumas decisões relativas a shopping center. Obviamente, a premissa básica de um contrato de locação é que o locador disponibilize o imóvel para uso pelo locatário. Uma vez você tem aí, ainda que por fato que seja fora do controle do dono do imóvel, o imóvel ele está indisponível para uso pelo locatário. Então, você tem visto, eu já tenho monitorado esse assunto já há algumas semanas, já existem liminares do ponto de vista aí, de suspensão, enfim, da mora, né, da impossibilidade do despejo por um período aí, determinado. Enfim, os juízes também estão compreendendo essa situação, mas, obviamente, você tem obrigações de parte a parte. É óbvio que para o locador, né, a questão do sujeito não poder exercer a propriedade dele sobre o imóvel, usar, gozar, fruir, enfim, da maneira correta, isso é ruim. Mas essas decisões judiciais elas são muito mais até no sentido de preservar a vigência do contrato, né? Fazendo aí, são liminares que têm dado a suspensão temporária do dever de pagamento, né, dos aluguéis, sejam eles fixos ou os aluguéis variáveis, né, quando se trata de shopping, de modo que também o locatário que está pedindo ali
aquela carência, aquele diferimento do dever de pagamento, ele também fica obrigado em determinado momento da ação quando o contrato voltar a vigir. Então, assim, obviamente é um assunto que é muito novo, né, em termos judiciais, mas que você já tem visto até decisões, né, que, por um lado, parecem agressivas em relação ao locador, mas que, na verdade, eu até compreendo que os juízes estão adotando uma linha de manutenção mais do contrato, né, ainda que seja uma interferência do poder judiciário, do poder público na esfera privada, a gente tem visto decisões que estão levando muito mais para corrigir essa distorção quando as partes não conseguem chegar a um consenso, né, e também obrigar que o sujeito que está pedindo ali a suspensão temporária do pagamento, que quando a situação vier a se normalizar, seja de qualquer forma, que ele também fique vinculado ali a cumprir as obrigações restantes do contrato pelo período que ele teria de vigência ainda. Ô, Fernando, então o que você indica no caso haja esse impasse entre locatário e locador? Tipo, o pactuado lá atrás era num cenário completamente diferente do agora, então não faz sentido a gente honrar os valores que foi pactuado lá atrás. Gerou um impasse, o locador não chegou num consenso. Existe algum ajuizamento de ação que você indica? Sim, exato. Na verdade, assim, a gente nunca indica judicialização, principalmente se tratando de Brasil, né? E nesse momento onde a gente tem uma portaria do CNJ suspendendo o funcionamento do expediente judiciário até o dia 30 de abril. No entanto, existem ações onde você pode buscar não só a revisão temporária desse aluguel, mas também liminares para evitar o despejo e essa cobrança nesse período em que você não consegue usar. Obviamente, assim, a nossa recomendação, Mauro, sempre no sentido de tentar resolver amigavelmente, enfim, de forma extrajudicial. Mas, obviamente, se chegar num ponto onde realmente a coisa está insustentável, realmente tem que ir para o judiciário para pleitear uma liminar, enfim, de modo a corrigir temporariamente essa distorção que as partes não conseguiram entrar em consenso. Perfeito. Existe ação, sim, já existem várias decisões aí, Brasil afora, enfim, sobre esse tema. A grande maioria delas decisões favoráveis pela manutenção do contrato e pela suspensão temporária ali do direito do locador despejar o inquilino por falta de pagamento. Perfeito. Então, a gente está com o tempo já estourando já, eu acho legal só o Bruno apresentar esse último ponto para a gente poder encerrar. Era um tema que a gente já esperava, né, que seria com bastante dúvida, com bastante interação, e reforço que a gente está à disposição para poder estudar, tá? A gente o grupo Laces de Marcelo Toches teve uma frente, a gente está apoiando 50 grupos de pequeno e médio porte no Brasil, em todo o Brasil, de forma gratuita, com todo o jurídico, toda a gestão, que é o nosso comprometimento para poder apoiar esse empreendedor. Exatamente, Daniel. A gente está numa situação diferente, então temos que tomar atitudes diferentes, temos que sair da zona de conforto. O amadorismo, a má gestão não vão ser recompensados durante a crise. Então, quanto antes você correr atrás, quanto antes você rever fluxos, processos, fluxo de caixa, decisões, e rever os seus contratos, quais são os contratos essenciais, quais são os contratos supérfluos, quais são os contratos acessórios, o que eu posso reduzir, o que se eu reduzir agora de forma impositiva vai me impactar daqui 2 meses. Então, por isso que tem que sentar, fazer o que o Mauro falou, imergir no seu negócio, conversar com sua controladoria, conversar com seu financeiro, conversar com todos os setores da empresa antes de sair tomando decisões desesperadas. Não é o momento para desespero, é o momento de planejamento ou replanejamento das ações para a manutenção do negócio. Todas as medidas que estão sendo tomadas em qualquer frente tributária, trabalhista, societária, contratos, são com foco na manutenção do negócio. Porque se não tiver negócio, a função social da empresa não é cumprida e aí lá na frente a situação vai ser muito pior. Daniel, deixa eu só... Eu estou vendo que tem várias perguntas aqui, só falar para o pessoal que está nos assistindo que nós vamos responder uma a uma aí ao longo do dia por e-mail. Enfim, a gente já está mapeando aqui para quem a gente deve responder as perguntas e a gente vai enviar isso, tá?
É isso mesmo. Daniel, agradeço aí o convite da participação aqui nesse webinário e espero que quem está assistindo, os nossos clientes, parceiros, tenham uma visão geral do que fazer, como fazer e quais são os princípios que devem nortear esse momento que é difícil, mas que ele vai passar. E quem souber fazer uma boa gestão da sua empresa agora, lá na frente, com certeza vai colher frutos muito maiores. É um momento de aprendizado grande para todas as áreas, para todos os setores, para todo tipo de profissional, e a gente não pode deixar essa oportunidade passar. Ô Daniel, e só para fechar, em relação às perguntas, eu estou vendo que tem várias perguntas, são de pessoas que já são clientes do escritório, mas, obviamente, até a parceria que a gente tem com o Grupo LACE, a gente fechou aí um modelo de negócio muito interessante, que para todos os clientes do Grupo LACE, a gente vai dar 6 horas de consultoria gratuita nesse período de estabilidade aí da Covid para qualquer empresário de qualquer porte que seja cliente do Grupo LACE. Então, a gente fica aí à disposição de vocês, mas, de qualquer maneira, também a gente vai responder a todas as perguntas que estão no chat. Perfeito. Mauro, quero agradecer também a participação, a clareza, né, a transparência, que isso traz uma segurança e um apoio para o empreendedor. E Fernando e Bruno, também agradeço a participação, que a gente está conseguindo levar a mensagem para o empreendedor. Colocamos mais uma vez à disposição, então nossos e-mails já foram divulgados, ok? Estamos à disposição para poder receber dúvidas, apoiar vocês nesse momento tão difícil, ok? E a única certeza que a gente tem é que essa crise vai acabar. A gente quer que saia na frente. Mauro? Obrigado pela oportunidade. Queria deixar o recado aí para todos os empreendedores, que é um momento de muita serenidade, e eu acho que tem que ter muita consciência que a gente vai correr uma prova que é uma maratona. Não é uma corrida de 100 metros, não é 200, não adianta a gente se desesperar e fazer o melhor trabalho em abril, mas sim nós vamos aí, durante os próximos 12 meses, pelo menos, nós vamos ter que ter muita serenidade, resiliência para administrar aí esse novo cenário, esse novo normal que todos fazem de uma forma sóbria. Fechou? Sucesso a todos aí. Obrigado. Obrigado a todos, gente. Um abraço. Obrigado, gente. Um abraço. Até mais.